Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio do Pode Poupar. É o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. E hoje temos dicas muito especiais com o Jorge Duarte. Jorge, olá. Olá. Muito obrigado por teres vindo. O Jorge é o nosso especialista em fundos e por isso vamos falar de fundos de investimento, vamos falar de ETFs, que tanto estão na moda, tanto se fala, tanta curiosidade têm gerado. E eu também tenho muita curiosidade, Jorge, porque também queremos todos perceber muito sobre ETFs e outros fundos. Para já explica-me a diferença, é isso que eu preciso saber. Na prática, fundos e ETFs não são assim tão diferentes. Os ETFs são fundos, mas cotados em bolsa. Ou seja, ambos têm um cabaz de ativos, de ações, de obrigações, ou seja, são diversificados. Mas enquanto os fundos têm um processo de subscrição a resgate junto de um banco, os ETFs podem ser adquiridos junto de uma bolsa, através de uma corretora, o que os torna bastante mais fáceis de negociar. Também têm custos de gestão muito mais baixos, bastante reduzidos, às vezes 1/10 dos fundos, e também os desempenhos dos últimos anos também têm sido muito bons. E provavelmente aí está o segredo deles estarem estão na moda. Exatamente. Porque nos últimos anos tem-se falado muito de ETFs. Há, de facto, e tu deves perceber pela procura que há dos teus artigos, dos teus trabalhos, nota-se que os consumidores estão muito ávidos de informação sobre ETFs? Sim, notou-se nos últimos anos que praticamente os fundos tradicionais saíram um pouco de moda e são pouco falados. Mesmo nas redes sociais, os ETFs é que passaram para a ribalta e são um instrumento, de facto, para muitos casos, o melhor para começar a investir. Achas que as pessoas podem ter pensado que os fundos eram coisas difíceis só para investidores e que os ETFs estão mais ao alcance de um leigo? Talvez, mas também a questão das redes sociais, das aplicações, das novas corretoras, em que os fundos, algumas nem sequer têm, e as outras põem os ETFs na sua principal oferta. Portanto, esta nova geração que começou a investir praticamente não passou para os fundos, foi diretamente para os ETFs. Okay. Com aplicações provavelmente mais intuitivas e sim, passaram diretamente para o pó digital e através destas corretoras conseguem negociar facilmente ETFs. E é fácil? Negociar é fácil, sim. É como comprar ou vender uma ação. Tem que dar uma ordem. Quando falamos de ETFs ou de fundos, estamos sempre a falar de um pequeno cesto virtual, digamos assim, um cesto onde estão lá vários produtos dentro. Exatamente. E a gente compra o cesto, não é? Ou a gente investe no cesto. Sim. Ao comprar um ETF, está-se a adquirir um conjunto de umas dezenas, centenas, às vezes até milhares de ações ou de obrigações. De vários países, de vários setores. Tudo misturado. Tudo e mais alguma coisa quase que é possível encontrar no ETF. Portanto, quando se fala de ETFs, estamos a falar de produtos que entre si podem ser muito diferentes. Nós na Proteste Invest, na DECO Proteste Invest, acompanhamos cerca de 4.000. Portanto, aquilo há de tudo. E alguns, embora se chamem ETFs, não são diversificados, é preciso ter cuidado. Outros são muito, muito adequados para começar a investir. Portanto, também é ter um pouco de cuidado. Às vezes as facilidades podem causar algumas decepções. Pronto, exatamente, lá está. O que é que eu queria perguntar? Se há um perfil certo de investidor, quem é que se deve lançar nesta coisa dos ETFs? É só para quem já é muito pró? É para quem ainda é um leigo? Penso que dará para os dois. Ou seja, totalmente leigo, não convém, não é? Ou pelo menos as primeiras vezes fazer, como se diz, umas apostas fictícias para perceber como é que funciona. Isso dá para fazer? Dá para simular? Algumas das corretoras permitem fazer isso. Elas também no nosso site pode constituir uma carteira virtual e também pode comprar e vender para simular e viver, para se familiarizar um pouco com o funcionamento. Porque entrar de cabeça para um produto, mesmo que seja para um ETF, não é boa ideia. Provavelmente esse é o melhor conselho, é antes de se atirar, experimentarem em modo simulador, não é? Exatamente, porque assim familiariza-se com todos os procedimentos. Um simulador de voo, para antes de se atirar para outros voos, exatamente, simula para que o crash não seja tão doloroso. Porque pode haver crashes dolorosos aqui também nos ETFs. Nos ETFs, como qualquer produto financeiro. Em 2022 as bolsas tiveram um momento muito mau, com queda de cerca de 20%. Ou seja, quem tinha um ETF, mesmo diversificado, viu o património encolher por esse valor durante 2022. É mesmo diversificado, alguma das pontinhas há de ter sido afetada, não é? Ou várias pontinhas. Sim, várias pontinhas. Quando estamos a falar de uma queda de 22%, é de um ETF bastante diversificado a nível global, porque todas as bolsas caíram, as ações caíram, as obrigações caíram, que foi algo quase praticamente inédito, normalmente no sentido contrário.
Portanto, foi um ano muito mau. E tal como esse, também houve durante a crise financeira de 2007, 2008, também houve quedas, alguns casos de 40% e de carteiras diversificadas. Portanto, os 2 últimos anos foram muito bons, foi só ganhos. Mas é preciso ter atenção que os mercados têm esta... Tudo o que sobe, geralmente um dia, mais tarde, mais cedo. Por isso é que nós aconselhamos sempre que se faça um investimento numa ótica de vários anos, para permitir que, caso haja uma destas quedas, que mais tarde ou mais cedo há sempre, que depois recupere. Então estás-me a querer dizer que o ideal, para quem tinha um ETF em 2022, o ideal era ter esperado? Sobretudo se o ETF fosse um desses diversificado, e que não tivesse exposto a ativos mais arriscados. Se fosse bem diversificado, o objetivo era sempre manter. Porque, entretanto, nos 2 últimos anos, eles ganharam mais 20% em cada ano. Ou seja, já mais do que recuperou as perdas desse ano. Estamos a falar aqui de um investimento para quanto tempo? Isto é um investimento para décadas? É um investimento a curto prazo, médio, longo? Diz-me mais ou menos. Não, o melhor é mesmo para o longo prazo. Longo? Sim, por exemplo, se quer acumular poupanças, pensar para a reforma, para a velhice, é começar a investir aos poucos no ETF, como faz com outros produtos. Portanto, o ideal é pelo menos para uns 20, 30 anos, é isso? Sim, é claro que se as bolsas por determinado período correrem bem, nada impede de vender. Mas o objetivo é não estar a tentar comprar neste momento, vender passado o mês, depois voltar a comprar. Para curto prazo não é o... Não é aconselhável, porque depois tem mais custos e depois, ao tentar adivinhar os momentos de mercado, acaba normalmente por dar mau resultado. Portanto, o melhor é investir, ir acompanhando, sim. Sim, ir acompanhando, mas não de forma obsessiva, porque é natural que haja quedas e muitas vezes vender em pânico é a pior coisa que se pode... tal como também às vezes ir atrás da euforia. Portanto, é evitar um pouco esses dois extremos. Evitar euforia, evitar pânico são boas lições. Agora, investir para longo prazo, tudo bem, é melhor ser aquele tipo de dinheiro que não se precisa para uma emergência. E se puder ser aquele dinheiro que se pode pôr de lado para lá mais à frente. Agora, como escolher? Há fundos é como os chapéus, há muitos, não é? Exatamente. Fundos há muitos, ETFs também há muitos. Então, para onde é que nos voltamos? O ponto de partida, para quem não está muito dentro das lides, é começar por um ETF dedicado ao mercado acionista global. Ou seja, são ETFs que podem seguir índices como o MSCI World, ou seja, com um índice com cerca de 500 ações de todos os países, embora naturalmente os Estados Unidos, dada a sua dimensão, sejam determinantes, cerca de 60% dessa carteira, mas tem quase todos os países desenvolvidos e de todos os setores, portanto é o mais diversificado possível. Pode não é naturalmente o que tem mais potencial, mas também é um dos que tem menos risco. E esse deve ser o ponto de partida para começar a entrar nos ETFs. É preciso muito dinheiro para começar? Isso depende um pouco de qual é a corretora, mas atualmente os custos de compra e venda dos ETFs são reduzidos. Mas penso que com cerca de 1.000 euros... Para quem tem 1.000 euros dá para começar? Já, e em algumas corretoras online até com valores mais baixos, porque as comissões, até pode haver isenção da comissão para alguns ETFs em determinados montantes, portanto é sempre possível. Ou seja, para quem está com 1.000, 2.000, sim, não é, euros, está longe de ser de investimento para multimilionários, não é muito acessível mesmo. Ok. Isso é uma informação importante, porque às vezes as pessoas pensam que para investir em fundos é preciso ter mundos e fundos, lá está a expressão, não é? Não, mas já os fundos de investimento mais tradicionais também têm montantes, às vezes, 10, 50, 100 euros. Portanto, são por isso o melhor veículo para começar a investir. E se calhar dinheiro que muitas vezes está parado numa conta à ordem ou num pequeno... Exato, desde que, como disseste há pouco, não se vai necessitar desse dinheiro a curto e médio prazo. Aí. Podendo prescindir desse dinheiro para já. Exatamente, se quer usar esse dinheiro para ir acumulando para o longo prazo, os ETFs são uma boa opção. Depois, há informação sempre a sair, imagino que numa base diária, não é? Sobre cada uma destes produtos. Sim. Tu acompanhas muito perto. Sim, mas no caso do investidor não é necessário fazer um acompanhamento permanente, sobretudo se for destes ETFs mais diversificados, é mesmo comprar e basicamente comprar e esquecer. Sim, o ideal nestes investimentos de longo prazo. É mesmo. Mas obviamente que depois, além desse, que deverá constituir o core principal da carteira, poderá o investidor pensar noutro tipo de ETFs, um pouco mais específicos, determinado setor, determinado país, em algum mercado emergente, para complementar e tentar dar um pouco mais de potencial. Então, esse sim precisará do acompanhamento mais
mais próximo. Mas não é um produto financeiro, como no caso das ações, em que seja preciso um acompanhamento mais regular para saber os resultados das empresas. Aquilo que alguém consegue fazer sozinho, não é? Pelo seu pé. Sim. Consegue nadar facilmente sozinho. Provavelmente na escolha do ETF não, mas depois a partir daí não terá grandes dificuldades. A informação que tu publicas regularmente no portal da Proteste Invest, que tipo de informação é que as pessoas lá podem encontrar? Nós temos os dois tipos. Temos essa informação mais vocacionada para quem está a começar, que dá um conjunto de ETFs já bem diversificados que devem ser o pilar e o ponto de partida. E depois temos também análises regulares de outros segmentos que podem complementar esse centro, esse core dos investimentos. Ou seja, consoante a fase da vida ou a fase de maturidade desse investimento, a pessoa pode se ir aventurando um bocadinho mais. A maturidade do investimento e do investidor também. Pronto, exatamente. Porque a partir do momento que fica um pouco mais familiarizado com os ETFs, poderá apostar, por exemplo, num mercado emergente, num determinado setor da economia. São ETFs com um pouco mais de risco, mas poderão dar também mais algum rendimento. Estamos nos primeiros meses de 2025, o que é que para onde é que as pessoas estão-se a direcionar mais? O que é que está a dar mais atualmente? Neste momento, a continuação da tendência do ano passado, sobretudo porque o mercado já estava em alta, mas com a eleição de Donald Trump, a euforia ainda foi maior e ainda está a ser. E isso mexe muito, não é? Mexe com os mercados. Mexeu bastante com os mercados e sobretudo na parte das ações norte-americanas, houve um novo impulso. Mas pronto, nunca se sabe como é que serão os próximos meses. Há bastante otimismo, mas algumas políticas de Trump serão mais incertas, portanto nada garante. Mas há otimismo para 25, porque 24 foi bom e 23 também, não é? Exatamente, sim. Para quem investiu num ETF, consegues dar uma ideia às pessoas do tipo de rentabilidades que foram obtidas? Em médio, neste caso, estes mais diversificados a nível global, os ganhos foram cerca de 20% em 2023 e mais 20% em 2024. O que é brutal, não é? Sim, mais de 40% em 2 anos. Se pensarmos que um depósito a prazo... Sim, mas pronto, há o risco, como vimos aqui em 2022, houve uma queda da mesma dimensão. O típico investidor português coloca as suas poupanças em depósitos a prazo, em certificados de aforro, que dão, obviamente, ganhos muito mais modestos, mas com um grau de segurança, lá está, que os ETFs e os fundos não têm, mas, de facto, estamos aqui a falar de um perfil de investidor que tem que estar disposto a aventurar-se para uma piscina um bocadinho mais funda, mas onde, de facto, pode conseguir retornos de 2 dígitos, não é? Sim, e mesmo partindo do princípio que estes 2 anos não foram assim muito típicos, em 20 anos, nos últimos 20 anos, estes ETFs de ações globais deram cerca de 10% em média ao ano. Não estamos a falar de 20, estamos a falar de 10, e apanharam períodos bastante maus. Apanharam a crise financeira, apanharam 2022, apanharam a crise da dívida soberana da zona euro. Exato. Ou seja, apanharam muitos momentos negativos e mesmo assim, em média, de cerca de 10% ao ano. Não é ficar rico de um momento para o outro, não é isso que estes produtos, para um produto ser bom não pode prometer isso, mas é uma forma ótima de potenciar os ganhos da carteira, das poupanças. Entre os portugueses, o que é que te parece? Parece que estão mais predispostos a ir por aí? São provavelmente gerações mais novas, não é? Sim, as gerações mais novas sim, mas há mais predisposição? Penso que sim, pelo que tenho visto, e também há algumas questões que nos chegam, há mais, e sobretudo a questão dos ETF veio dinamizar um pouco. Despertou ali muita curiosidade, não é? E é bom porque às vezes há outro tipo de ofertas que às vezes há uns produtos mais milagrosos que a pessoa deve ficar afastada. E os ETF não, os ETFs, uma abordagem com cabeça, é um bom produto para o longo prazo. E é aquilo que as pessoas podem considerar assim é um investimento sério, não é? Porque as coisas são todas reguladas, a coisa toda bem feita. Exatamente, sim. Quer os ETFs, que são comercializados por grandes instituições financeiras globais, quer as corretoras e os bancos e as bolsas que os disponibilizam. Portanto, estamos a falar de mercados regulamentados. Então, se eu te perguntar que erros é que o investidor ou quem quer ser, vamos dizer assim, quem quer começar agora a dar os primeiros passos, que erros é que não deve fazer para já achar que isto é já para amanhã, não é? Exatamente. Sim, não, os ETFs, apesar de terem ganho alguns mais de 40% nestes 2 anos, não é uma forma de ficar multimilionário. Nem rápido, nem fácil, não é? Exatamente. Porque isso não existe, pelo menos legalmente. Sim.
portanto, são a melhor forma de começar. Agora, os erros a evitar exatamente como disseste, não esperar que aquilo ganhe assim brutalmente em poucos meses. Provavelmente também não pôr tudo ali, não é? Não, ir pondo aos poucos. Também o que nós aconselhamos é ir fazendo investimentos regulares, que é para evitar apanhar muito em cima ou muito em baixo. For fazendo investimentos regulares e depois estar predisposto. Por exemplo, há uma queda da bolsa, não vai vender tudo em pânico. Se o ETF for bom e estiver diversificado, é manter e mais tarde ou mais cedo ele irá recuperar. Ok. Mas é um investimento que dá para fazer por conta própria? Achas que é um investimento que pode ser feito, por exemplo, por quem não domina a língua inglesa? Ou será mais difícil? Agora, com as ferramentas que existem já, aliás, pode sempre consultar o site da DEC Protest Invest, nós temos muita informação, a maior parte dela está mesmo disponível para todos os visitantes, para o público em geral, português, sim, explicando tudo. Sim, nós temos forma como explicar quais os ETFs com qual pode partir e aqueles para escolher primeiro. Por exemplo, há outras coisas que também têm importante, convém escolher ETFs de acumulação, porque fiscalmente acabam por ser mais atrativos. Também às vezes há algumas nuances em termos, porque os nomes são muito parecidos. Pois, às vezes dos ETFs, portanto é ver pelo código se efetivamente é aquele ETF que quer, se não vai comprar uma coisa que não é bem o mesmo. Na dúvida não mexer. Sim, normalmente o prejuízo não será muito, mas convém a pessoa comprar exatamente aquilo, porque às vezes há pequenas diferenças, podem ser mais ou menos importantes, mas os nomes são muito parecidos e há milhares. Sim. Já tinhas dito que é muito importante. Imagino que o teu dia-a-dia seja acompanhar muitíssimos. Portanto, é preciso também ter em conta, mas nós damos dicas de como é que poderá contornar esses pequenos problemas. Aliás, isso não deve ser um obstáculo para começar a investir em ETFs. Não. Portanto, nem é preciso ter muito dinheiro, nem é preciso ser muito sabedor, nem é preciso dominar a língua inglesa. É possível ainda assim? Sim, claro. O principal é ter essa vontade de ganhar um pouco mais, estar sensibilizado para o risco. Ter algum dinheiro de reserva. Exatamente. E depois avançar com uma abordagem prudente, não ir atrás de frias, nem ceder a pânico. Ok. Os prognósticos, a gente já sabe que só no fim do jogo, ainda assim 2025 promete... Sim, prometo. Dar continuidade a estes anos. Sim, mas é sempre incerto, porque também há a questão da subida das taxas. Bola de cristal não tens, pois não, Jorge? Não, acho que ninguém tem. Aliás, se alguém afirmar ter é porque deve desconfiar. Sim, mas por aí não podemos afiançar o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas para já, do que está a acontecer nestas primeiras semanas do ano, sim, não tem estado a correr mal. Os sinais são bons, mas no caso dos ETFs, mais importante que as próximas semanas serão os próximos anos. Lá está. Pode continuar sempre a acompanhar esta informação que o Jorge e os seus colegas vão produzindo no site da DEC Protest Invest, a informação que todos os dias está em português ao seu dispor e bem mastigadinha, como nós gostamos sempre de fazer, bem explicadinha para que toda a gente possa acompanhar, seja mais democraticamente acessível a toda a gente. É informação que depois poderá, obviamente, ajustar ao nível da sua carteira, ao nível do seu perfil de investimento, também da disponibilidade para correr riscos, porque é disso também que falamos, da disponibilidade para correr riscos e do investimento a longo prazo que ponder fazer. Esperamos que aproveite bem estas informações. Este foi o episódio com o Jorge Duarte. Eu sou a Ana Santos Gomes. Este episódio teve a produção do Cláudio Nogueira e voltamos a dizer, aproveite bem toda esta informação, porque saber é poder. Até à próxima.